Olá, amados, bom dia. Como vocês podem ver, o texto fala sobre a humanidade de Jesus. Eu quero falar a respeito um pouco desse lado humano de Jesus, desse lado a qual poucas pessoas relatam sobre esse lado pessoal de Jesus, esse lado humano de Jesus. Nós sabemos que Jesus vivia no seu trono de glória no céu. Sabemos que ele era o próprio Deus, estava ali à destra do Pai, com todo o seu luxo, com toda a sua adoração dos anjos para ele. Mas ele um belo dia resolve vir à terra e conhecer o ser que ele criou, o ser que ele estava na Trindade. Quando Deus diz lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, façamos, lá estava Jesus, o homem, nossa imagem e nossa semelhança. Havia ali uma reunião entre a Trindade. Façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E Deus não conhecia literalmente o lado humano, por ser Deus da sua criação. Pastor, o senhor está falando besteira? Não. Não havia uma relação assim, olho no olho. Não havia uma relação pessoal, de contato, de experiência. E era necessário que isso acontecesse. Então Deus, vendo tudo perdido, tudo acabado, resolveu, a pedido do seu filho, enviar ele a essa terra. E aí começa todo o processo humano. Ele prepara uma mãe, como todos nós nascemos de uma mãe. Todos nós nascemos de uma mulher. E não ia ser diferente com Jesus. Agora Deus prepara uma virgem chamada Maria, mãe de Deus, mãe de Jesus. E essa virgem vai conceder, ou seja, essa virgem vai se engravidar do Espírito Santo. Uma coisa, né, difícil de entender, mas assim diz o texto. E ela passa todo o período de 9 meses. A paz do Senhor, pastor, a paz. Todo o período de uma gravidez como qualquer outra mulher. Creio eu que Maria passou momentos difíceis. Creio eu que Maria passou, como todas as mulheres, ela teve enxoo, cólica, dores. E assim Jesus vem à terra, nasce. E como qualquer outra criança, ele nasce simplesmente em uma manjedoura. Como assim, como toda criança? Nasce de uma mulher e vai nascer numa manjedoura. E como toda criança, Jesus agora vai desenvolver, vai passar por todos os processos, vai viver em família com Maria e com José, e tendo que ter submissão aos seus pais. Como toda criança, Jesus agora vai fazer meses. E ele vai crescendo, vai passando por todas as etapas.
até chegar o dia de seu ministério, aos 33 anos. Jesus passa por toda etapa familiar. E agora Jesus, amado, adolescente, dá um susto na sua mãe. Tudo bem, ele estava preocupado com a obra, mas o que todos nós faz? Ele começa ali todo o processo. A palavra diz que Jesus cresceu aos cuidados de Maria, como qualquer outro filho cresce aos cuidados de sua mãe. Aí um dos lados mais humanos de Jesus vai aparecer no Getsemane. Ele chama os seus discípulos para ir com ele orar. No capítulo 26 de Mateus 36. Então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentados aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer, a angustiar-se muito. Então disse-lhe: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, eu vou ali velar, ou seja, orar. Um dos lados que mostra que Jesus foi humano, ele se entristece. Por que Jesus se entristece? Ele vê a morte se aproximar. Ele sabe quem é o traidor. Ele sabe quem vai trair, que é um dos seus. Então Jesus vê agora o sentimento e começa a entender por que o ser humano aqui na terra se entristecia. Agora Jesus começa a entender porque agora ele não está como Deus, ele está como homem. Apesar de ter dupla, ele era Deus e era homem. Ele poderia realizar milagre, ele poderia se salvar, ele poderia fugir. Mas ele sente aqui agora tristeza. A palavra diz que ele mesmo disse que ele fica triste, angustiado. Agora Jesus vai começar a entender muito mais quando voltar para o seu trono. O que é angústia? O que é tristeza? Continuando lendo. Então disse-me: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus agora sente a pressão da morte. Quantas das vezes nós não estamos passando por um momento difícil que a gente não pede a Deus: Senhor, tira isso da minha vida, segundo a tua vontade. O lado humano de Jesus corresponde da mesma maneira. Isso é para provar que ele veio aqui como homem. Isso é para provar que Jesus esteve aqui como gente. Ele não usou o seu lado Deus, mas sim o seu lado humano. Jesus está aqui na pessoa humana. Vamos ler mais. E voltando para os seus discípulos, achou-o adormecido e disse: Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Preste bem atenção. Quantas das vezes você conta com uma pessoa e aquela pessoa acaba te decepcionando? Então Jesus passa aqui por uma decepção.
Quando Jesus achou que os discípulos estavam orando, quando Jesus achou que os discípulos estavam vigiando com ele, eles estavam dormindo. E muitas das vezes, você também se sente assim. Quando você pensa que tem alguém junto contigo do seu lado, aí você se sente abandonado. Esse é o lado humano de Jesus. Eu vou chegar onde eu quero, fica tranquilo. Aí Jesus disse para eles: vigiais e orais, porque não os entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pudesse passar de mim, sem eu beber, faça-me a tua vontade. Mais uma vez, Jesus aqui entende que a morte está próxima. E mais uma vez ele falou: Pai, se possível. Aí, indo segunda vez, e disse: Pai meu. Tá, já li. E voltando, achou outra vez adormecido, para que seus olhos estavam carregados. Mais uma vez Jesus se decepciona com seus discípulos, com Pedro e com João. Deixando, de novo foi orar, pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Então, chegando junto dos seus discípulos, ele disse: dormi agora, repousa, eis que é chegada a hora que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portanto, eis que é chegado o que me traiu. Olha só, que dor que Jesus sente. Que dor que Jesus sente aqui. Não ter ninguém ao seu lado para orar, para vigiar com ele. Ainda saber. Só um minutinho, amado. Ainda saber que um dos seus, que ele doutrinou, que ele amou, ia trair. Judas, o traidor, estava chegando ali para entregar ele por 30 moedas de prata. Então hoje, Jesus está sentado de volta ao trono. Ele ressuscitou. Ele conhece tuas dores, ele conhece teu sofrimento. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe aonde você foi afetado. Ele sabe o medo que você tem, a tristeza, a tua angústia, porque ele viveu aqui isso. E Filipenses 2 diz que sem nenhuma usurpação, ele se fez carne. Sem nenhuma usurpação, ele se humilhou nessa terra. Apanhou, foi cuspido, foi abandonado, foi traído. Então Jesus sabe o teu sofrimento. Jesus sabe a tua dor. Então entenda isso. Por que ele esteve aqui na terra só para morrer por você? Não. Jesus veio conhecer os nossos sentimentos. Porque os anjos não têm sentimento. Os anjos não têm sentimento de dor. Os anjos não têm sentimento de tristeza. Os anjos não têm sentimento de chorar, de ser traído. Eles não têm esse sentimento. Eles não sabem o que é sentir uma dor. Jesus entendeu isso e sabe o que é isso. Então essa dor que você está sentindo, hoje Jesus trata ela porque ele passou. Hoje essa dor que você está sentindo, Jesus sabe o que é.
porque ele também sentiu toda essa dor. Jesus sentiu todo esse sofrimento. O cansaço de quando você chega do trabalho, que você quer deitar, que você quer dormir, às vezes não vai no culto, é julgado por isso. Jesus também passou. Depois de um dia de trabalho evangelístico cansativo, Jesus entrou no seu barco e foi dormir, porque estava cansado. Então Jesus sabe quem é você. Salmo 139 resume isso. Porque ele te sonda, ele te conhece antes mesmo de você abrir a boca, porque Jesus esteve aqui. Jesus esteve aqui. Briga em família, Jesus viveu em família. Ciúme em família, Jesus esteve lá. Imagina o carinho de Maria por Jesus, por ser algo diferente. Então Jesus sabe e conhece tua dor, teu sofrimento. Jesus sabe a tua solidão, a tua tristeza, a tua angústia. Jesus sabe quando você diz assim, ó, eu não estou aguentando mais, eu não estou suportando mais, porque ele também passou por isso. Pai, se possível for. E quando ele estava lá na cruz, que ele olhou para o céu e disse, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Jesus sabe o que é o sofrimento e a dor. Por quê? Ele passou por todas as etapas que nós passamos. Ele sabe o que é uma angústia, o que é uma dor, o que é um sofrimento, o que é ser traído, o que é o cansaço depois de um dia de trabalho. A Bíblia diz que ele estava tão cansado, tão estressado da humanidade, que só queria sugar. Ele entrou no barco e foi direto dormir, porque estava cansado. O desprezo. A Bíblia diz que os seus não aceitaram, expulsaram ele da cidade. Jogaram pedra nele, ele fugiu. Jesus sabe disso. Então ele está entendendo toda a dor, todo o teu sofrimento que você está passando, toda a tua angústia. E ele quer tratar isso, porque ele sabe o quanto dói, como ele sofreu, como ele foi humilhado, como ele foi desprezado, como ele foi abandonado pelos seus. Jesus entende isso. Jesus entende quando você, o teu amigo, tá te vendo numa situação difícil e diz que não te conhece. Não sei quem ele é, porque Pedro fez isso. A Bíblia fala que Pedro foi reconhecido no meio da multidão. Uma mulher diz, ei, não é tu um dos seguidores? Não, eu nunca andei com Jesus, eu não sei nem quem é esse cara. Tu tá maluca, mulher. Às vezes nós passamos isso. Irmã Irani, não sei quem é. Irmã Adjane, nunca ouvi falar. Pastor Marcelo, quem é esse cara? Jesus sabe. Vê você num momento tão difícil. Aí mais uma pessoa diz, aí um dos seguidores de Jesus. Não, eu não. Eu não sei quem é esse camarada. Nunca ouvi falar nele. Por 3 vezes Pedro repete isso. E Jesus sente que estava sozinho, angustiado. O lado humano dele agora que sente.
Não podemos olhar para o lado somente dele como Deus. Era a missão, sim. Mas a Bíblia diz que ele se entristeceu. Ele virou para os seus discípulos e disse: eu estou vendo que eu estou sozinho. Vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Eu estou vendo que eu não posso contar com vocês. Mas dormir enquanto é tempo. Toda dor. Jesus foi desprezado pelos religiosos da época. A cúpula religiosa, o sinédrio, que deveria abraçá-lo, foi o que levou ele para ser condenado por Roma. E quando ele foi açoitado, eu não estou dizendo por Roma não, porque de Roma se esperava tudo. Eu estou dizendo religiosos, os cristãos da época, os rabi. Quando ele disse: eu sou filho de Deus, ele pegava, blasfêmia, rasgar a roupa, zombar, bater na sua face, cuspir na sua face. E Jesus calado, foi levado como ovelha muda, caladinho. Ele cobra de quem é para cobrar. Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste, Pai? Por que me abandonaste? Jesus sabe de toda dor, de todo sofrimento. Aí você está por cima, está todo mundo contigo. Enquanto Jesus estava curando, enquanto Jesus estava fazendo milagre, estava todo mundo ali seguindo. Todos abandonaram Jesus. Todos. E o sofrimento, a angústia de Jesus ia cada vez mais, ficando cada vez maior. E muitas das vezes nós estamos passando por isso. O irmão disse aqui: irmã Santos, aconteceu isso comigo. Eu sofri rejeição. Acho que é Amélia Santos. Eu passei por isso. Sim, todos nós passamos. E foi por isso que Jesus esteve aqui na terra, para entender esse lado nosso. Porque lá no céu, ele não ia conhecer. Ele ia ver a gente chorando e não ia entender. Ele ia ver a gente sofrendo, não ia entender. Porque Deus, quando veio na terra, ele nunca sentou. Ele nunca pousou aqui na terra, só nos montes. Mas agora era necessário ele entender isso. Era necessário ele entender esse lado de cansaço, da traição, da rejeição, da angústia, da dor, do sofrimento, de ser açoitado, as marcas das chibatadas. Agora vem a maior vergonha para Jesus de tanta dor: a coroa de espinho. Um Deus que tinha coroa de glória, e ele troca sem nenhuma usurpação. Filipenses, a coroa de glória por uma coroa de espinho. O seu sangue desce pela tua face, porque os espinhos furaram. Os pregos, as marcas que ele carrega no pé, na mão, você também tem as marcas. Você também carrega. Tem momento em nossa vida, mano, que a dor é tão forte
que nos dá vontade de parar. Jesus disse: se possível for, Pai, me livra da morte. Oh, Jesus. Às vezes a dor é tão forte que a gente se sente desamparado. Jesus disse: Senhor, lá na cruz, Elohim, Elohim, lama sabachthani, por que me desampararam? Jesus se sente só. A palavra diz que Deus virou as costas para não ver o sofrimento do teu filho. A dor tão grande, tão sofrida. Aí você está passando por isso, aí Jesus está entendendo aonde está a sua dor. Aonde está o teu sofrimento. Conta para Jesus. Eu estou trazendo essa live aqui de manhã para preparar para mais tarde, às 4 horas. A gente vai estar aqui trazendo uma mensagem forte. Forte mesmo, de Deus para a tua vida. Forte. O teu sofrimento, Jesus conhece. E Ele vai entrar hoje na tua dor, no teu sofrimento, e vai te curar dessa dor. E eu quero deixar aqui essa palavra dessa manhã de hoje. E desejar a você um bom dia. Pastor, qual vai ser o tema dessa palavra? Você não pode perder. Eu vou te adiantar o tema. Os 5 erros das lideranças para a igreja nos dias de hoje. Os 5 erros das lideranças para a igreja no dia de hoje. Você tem que participar dessa live. Tem que estar comigo. Você vai entender por que as igrejas estão como estão. Eu estudei, não vai ser nem uma pregação, vai ser um estudo. Eu te convido. E quero te convidar também, amor. Isso eu vou cansar de pedir a vocês. Criei um canal lá no YouTube, que o nome é Pastor não, desculpe, sim com isso. É Marcelo Azevedo, orando por vocês. Marcelo Azevedo, orando por vocês. Pode entrar lá que tu vai conseguir me achar. Se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa o teu joinha lá. Escreva lá. Vá lá, deixa lá o teu pedido de oração também. Amados, eu tenho alcançado muitas pessoas já nesse canal. E interessante que a maioria das pessoas que está chegando nesse canal está no tráfico, está nas drogas, na prostituição. Porque eu publico nos canal deles. Aí eles vão lá, sabe? E valorizam. Então eu te convido a valorizar também esse canal. Marcelo Azevedo, orando por vocês. Me dá essa moral em nome de Jesus, eu te peço. Então, até as 4 horas, às 17, né? Vou estar trazendo uma mensagem forte ao teu coração. E um bom dia.